Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica Formação. Eu, professor Dr. Manuel Reis, estarei com vocês nesses minutinhos, aplicando a introdução à psiquiatria. Professor, qual é a importância do psicanalista estudar a introdução à psicologia, a introdução à psiquiatria? É muito importante. E há uma grande importância didaticamente. Lembrando a todos que nós tivemos alguns panes aqui, caíram, tivemos uma queda de energia, mas eu acredito que nós vamos conseguir aplicar didaticamente. E, em seguida, estarei entrando em outra aula, mas hoje vamos terminar minutos antes, por alguns motivos aqui, mas conseguirei aplicar didaticamente essa disciplina que é de suma importância para os senhores, certo? Beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo didático da AMA. Então, mais uma transmissão da AMA, Academia da Mente Analisar, e Instituto MR. Vamos lá? Então, senhoras e senhores, projetando para vocês, vocês estão vendo a apostila? Está tudo certinho aí? Dê um feedback para nós. Está tudo certo? Vocês estão conseguindo visualizar a apostila? O slide? Sim. Pronto, vamos lá então. Beleza, Sim. vamos que vamos. Muitas pessoas têm perguntado por que estudar a introdução à psiquiatria na psicanálise. Os senhores sabem que a psiquiatria, nos seus estudos didáticos, também estuda a psicanálise. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia, esse trio tem uma parceria ramificada, ou seja, elas estão ligadas, como nós tínhamos falado, que são três áreas que parecem ser diferentes, mas com um mesmo objetivo. Tem as vertentes diferentes, mas com um só objetivo de tratar, de recondicionar, de ensinar ao gerenciamento das questões emocionais, da mente humana. Então, é muito interessante valorizarmos a aplicação didática da introdução à psiquiatria na formação em psicanálise clínica. Aqui nós temos diversos profissionais, são todos profissionais, e é uma satisfação tê-los aqui conosco, porque esse curso vai estar agregando de uma forma específica. Inclusive, já tínhamos conversado com algumas pessoas aqui, senhores na área do direito, senhores na área da educação, da assistência social, enfim, há uma diversificação e vai estar complementando, ajudando de uma forma gradativa. E vamos, então, ao que interessa, certo? Vamos lá. Professor, então, quando nós falamos essa questão da psiquiatria, precisamos conhecer um pouquinho o seu conceito, a historicidade, né, da psiquiatria, a história da psiquiatria no Brasil e a importância da psiquiatria na psicanálise. Vamos lá. Beleza, então? Vamos que vamos. Conceito de psiquiatria. Professor, me passe essas informações. Vamos lá. A importância de estudar a psiquiatria na psicanálise é muito, digamos, evolutivo. Digamos que seja algo bem gradativo ou é de grande importância. E se nós estamos estudando a psiquiatria dentro da psicanálise, precisamos um pouquinho saber da mesma no setor etimológico. Então, nós precisamos
entender um pouquinho sobre essa questão e alguns pontos que se familiariza com a psicanálise. Então, a psicanálise é um campo investigativo da mente, é aquela área em que o profissional vai investigar a causa, o problema, o motivo da doença mental, dos problemas emocionais das respectivas pessoas. Quando nós fazemos essa junção de psicanálise e psiquiatria, a gente passa a conhecer os nossos deveres, as nossas probabilidades de atuações dentro de uma questão terápica, dentro de uma cosmovisão psicanalítica. Então, as pessoas hoje, elas olham para a psicanálise e nelas tem muitas interrogações. O que é a psicanálise? Eu já ouvi falar, deve ser importante. Não, nunca ouvi falar. Não, a psicanálise ela é fantástica. Não, a psicanálise, não sei como é que é isso. Então, existem diversas informações em relação a essa questão aqui da cosmovisão psicanalítica. Mas aí, estudando a psicanálise, tendo essa aplicação implantada dentro da psicanálise, a psiquiatria é uma das primeiras especialidades médicas a surgir. Todos sabem disso. Deriva do grego psiche, que significa alma, mente. Trata das patologias que alteram o comportamento humano, que causam o prejuízo funcional. Eu vou passar para os senhores essas informações de uma historicidade psiquiátrica. Quando é que aconteceu? Eu preciso passar essas informações. Temos aqui, nós vemos também que a psiquiatria é o campo da medicina que cuida dos transtornos mentais e problemas emocionais das pessoas. A área de abrangência da psiquiatria é bastante ampla, inclui desde o tratamento das situações mais comuns. Então, aí já dá para a gente entender que a psiquiatria ela não trabalha somente com psicoterapias, que é o tratamento da mente, a cura da alma, mas a psiquiatria vai trabalhar com o uso de medicamentos. Existem muitos remédios que vão gerar relaxamento cerebral, mental e vai dar um conforto, uma sensação de que há um conforto emocional. Só que os senhores sabem que o uso de medicamentos excessivo, mesmo sendo Pai, que eu vou abrir o ar. por um médico, que é o psiquiatra, vão gerar problemas. Trata um, mas trata outros. Claro que a gente não quebra essa hipótese de tratamento. Trata algumas áreas, mas outras áreas também serão afetadas. E a gente entende que o uso de medicamentos pode trazer o relaxamento, mas o uso excessivo pode estar gerando problemas colaterais e subcolaterais. Então, mas a psiquiatria trata com as questões de Peraí que eu vou dar uma. psicoterapias e também ela vai estar gerando aquela maratona de tratamento, certo? Então, desses três, psicanalista, psicólogo e psiquiatra, o único que não é o terapeuta e que é o médico se chama o psiquiatra. Então, os outros dois, psicanalista como nós, psicanalista e psicólogos, são terapeutas. Então, os três têm vertentes diferentes, mas o objetivo é em tratar o mesmo sentido, o lado emocional, a mente. Só que, dentre esses três, o que vai mais profundo é a questão dos transtornos mentais.
Sigmund Freud, ele foi quem idealizou, ele foi quem narrou, foi o primeiro a narrar esta palavra transtorno, ou seja, é, 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 a questão de transtornos. Aí nós lembramos, tecnicamente e clinicamente, que transtornos também pode ser chamado de distúrbios, outros chamam de perturbações, mas, na verdade, o termo mais técnico e clínico que nós também vamos precisar utilizar em nossos consultórios se chamam de palavras diretas que é chamada de alterações mentais. Então, além das informações, das palavras aplicadas, a palavra correta clinicamente, ela é identificada e narrada, utilizada por nós terapeutas, alterações mentais. Então, aquilo que é disfuncional, aquilo que está identificando ao contrário do que seria normal, a anormalidade. Então, aquilo que não é normal, aquilo que não está desenvolvendo as suas funcionalidades positivamente do jeito que deveria, é chamado de alterações. Então, alterações mentais são problemas mentais, são distúrbios, são transtornos, são disfunções, assim, etc, etc. Beleza? Então, a área de abrangência da psiquiatria é bastante ampla e inclui desde o tratamento das situações mais comuns, como ansiedades, depressões, situações de crise existencial, somatizações, transtornos alimentares, até os quadros mais graves, como as esquizofrenias, transtorno afetivo bipolar, e dependência de álcool e drogas, certo? Só que aonde é que o psicanalista clínico ele usa o processo de intervenção clínica aqui? Claro que ele pode intervir no lado emocional de uma pessoa portadora da síndrome de Down, mas ele não pode, até segundo a questão é, 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 técnica, ele não pode ir mais além, ele deve trabalhar naquilo que é convocável e permitido. Então, o psicanalista clínico trabalha no processo de intervenção clínica, mas no processo emocional. Tratar o emocional da pessoa portadora da síndrome de Down, ajudar a gerenciar as emoções, certo? A controlar questões, porque nós jamais teremos a possibilidade de controlar as emoções, e sim gerenciá-las. Então, esse é o correto, além das falácias, além das considerações. Então, aí nós estamos observando, professor, então eu estou estudando essa matéria para conhecer um pouco o campo da psiquiatria e aquilo que um psicanalista vai intervir ou não intervir. Então, isso aqui é viável dentro dessas informações que passaremos para os senhores. O objetivo da psiquiatria é promover a saúde, a autonomia pessoal e o desenvolvimento do indivíduo, dentro do alcance dos seus conhecimentos e habilidades, de acordo com princípios científicos e éticos reconhecidos. Certo? Então, a psiquiatria é o lado da medicina, que não é um terapeuta, mas é um médico. Eles vão estar trabalhando dentro desse foco do tratamento mais profundo em relação às alterações mentais. Então, tudo aquilo que não é normal em suas funcionalidades na mente do ser humano, então ele vai estar trabalhando mais profundo e, ao mesmo tempo, além das psicoterapias e suas maratonas, vão fazer o uso de medicamentos, tá certo? E aí, senhoras e senhores, mostrando um pouquinho aqui sobre a história da psiquiatria. Vamos lá. O primeiro grande passo
para o progresso científico da psiquiatria ocorreu apenas no século XVIII, com os estudos do médico francês Philippe Pinel, o qual instituiu reformas humanitárias para o cuidado com os doentes mentais. Então, muitas pessoas não sabiam o que era psiquiatria. Então, onde nasceu a psiquiatria? Ainda existem muitas dúvidas. A psiquiatria e a enfermagem psiquiátrica surgiram no hospício. O hospício era instituição, era uma instituição disciplinar para a reeducação do paciente. Então, antigamente chamavam muito de louco, o alienado. Então, hoje existem intervenções jurídicas que nós precisamos ter muito cuidado nas nossas sessões ou nos nossos consultórios em usar termos que não tem nada a ver com a base ética profissional. Então, não existe mais esse negócio de louco, deve mentalidade, não. É um alienado, não existe. Então, hoje, são pessoas portadoras. Então, as pessoas que elas são portadoras de deficiência ou doenças psiquiátricas. Algumas questões lá na frente nós vamos estar falando. Então, essa base aqui, ela foi gerada por algumas considerações pedagógicas e foi abrindo, além de um leque, abrindo sentidos e objetividades para uma implantação do projeto psiquiátrico. Aí, na sequência, os senhores veem quem foi que inventou a psiquiatria. Então, John Hans Christian Hale, 1759 a 1813, foi o criador do termo psiquiatria. Então, esse termo psiquiatria, então, foi Johann Christian. Então, ele criou esse termo psiquiatria. Então, e o principal ponto de representação dessa invenção, que muitos até chamavam de invenção, então, mas os estudantes começaram a assinar embaixo, dizer, não, é ótimo, é fantástico e tal. Então, eles aderiram e começaram também a desenvolver. Então, foi o criador do termo psiquiatria e o principal representante da corrente de pensamento filosófico especulativa. Então, John Christian, vocês vão ver a importância de uma implantação além de uma invenção. Às vezes as pessoas falam muito sobre invenções, ideias, tal, mas o que vai focar dentro de uma teoria além daquilo que é empírico, as questões que são estudadas, comprovadas, cientificamente elaboradas e aceitas oficialmente como situações que são apresentadas para o tratamento ou soluções para o tratamento de diversas causas ou situações que prejudicam a mente do ser humano. Então, quando surgiu essa questão aí, transtorno mental, os primeiros registros de patologias psiquiátricas datam de cerca de 2000 anos antes de Cristo, encontrados em papiros egípcios de Qumran, cuja concepção de histeria, inclusive nós vamos falar muito sobre histeria, o que é histeria? Que do grego, estero, matriz útero, vem da convicção de que o útero seria um ser vivente, autônomo, com a propriedade de se deslocar pelo interior do corpo. Então, quando se fala de histeria, muitos conhecem tecnicamente, e dentro de uma historicidade, aquela doença chamada doença do útero feminino, uterina. As mulheres rolavam pelo chão, gemiam, gritavam. Então, houve uma conclusão em que Freud e seus colegas consideraram como uma tipificação, além das topografias, uma tipificação identificando ansiedade subjacente.
Isso aí nós vamos falar, nós vamos nos aprofundar bastante sobre isso, porque nós vamos precisar entender a forma colocada analítica para que possamos trabalhar dentro dos nossos consultórios, certo? A história da psiquiatria. Estou correndo um pouquinho, que daqui a pouco teria outra aula, mas estou passando aqui o conteúdo para os senhores. Então, marcos da psiquiatria no país. Em 1831, José Martins da Cruz Jobim. Vocês já ouviram falar muito, né? 1802, 1878, pioneiro na psiquiatria, publica o primeiro escrito sobre doenças mentais no Brasil. 1852, é inaugurado o Hospício de Pedro II, o Palácio dos Loucos, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Então, dentro da historicidade, já passaram até informativos nas redes televisivas, informando o acontecimento, o que aconteceu no primeiro lugar onde foi tratado como hospício, como o Centro de Recuperação Psiquiátrica. Então, Barato, né, João? Sanduíche é mais uma carne que tá barato. muito importante essas questões onde nós estaremos entendendo a historicidade. Então, eu preciso conhecer a historicidade de uma área que está aliada à psicanálise. A psicanálise, ela, por ser uma terapia diferente das diversas terapias, ela é a que se difere das demais por questão de estudar todas as ciências. A psicanálise estuda o direito, estuda a pedagogia, estuda matemática, sociologia, filosofia, psicologia, psiquiatria, enfim. A psicanálise, ela se faz diferente das demais terapias, porque ela tem essa base, essa questão estrutural, esse hábito de estudar as questões científicas de todas as ciências. Então, por que não dizer a psiquiatria, ela é prima da psicanálise. Então, aqui a gente vê uma historicidade dentro do Brasil. Na sequência, como começou a psiquiatria no Brasil? Imagine, vocês não querem nem imaginar como era. Algumas pessoas antigas deram seus respectivos depoimentos e falaram que foi muito triste. Chegavam, viam homens, mulheres, alguns pelos cantos, terminavam de fazer os seus tratamentos fisiológicos, pegavam, colocavam na cara, comiam. Era terrível. E muitas pessoas eram largadas. Houve até história de maus tratos, segundo um documentário que nós recebemos e até passou na televisão. Mas foi uma história muito grande, para vocês verem como é interessante estudar a mente, o comportamento, a estruturação da mente das pessoas. Então, professor, me diz aí, como começou a psiquiatria no Brasil? Os hospitais psiquiátricos no Brasil surgiram no final do século XIX, profundamente influenciados pela psiquiatria francesa e pelo tratamento moral. O primeiro foi o Asilo Pedro II, ou Pedro II, no Rio de Janeiro, fundado em 1853. Então, no Rio de Janeiro, recebe esse palco onde muitas pessoas foram para lá, ou seja, os respectivos familiares levaram seus membros, pessoas que estavam sofrendo com doenças psiquiátricas que para eles não tinham solução, levaram para este lugar. Algumas morreram, outras se recuperaram, outras começaram a ter um resultado até bom, outras não conseguiram. Então, houve muitas histórias dentro de uma historicidade da psiquiatria no Brasil. E é muito interessante quando nós valorizamos essa história.
Então, qual é a história da psiquiatria? O primeiro grande passo para o progresso científico da psiquiatria ocorreu apenas no século XVIII, com os estudos do médico francês Philippe Pinel, o qual instituiu reformas humanitárias para o cuidado com os doentes mentais. Mas, professor, eu acho que não tem nada a ver, tem a ver muito. Por quê? Quando você está no cenário terapêutico, você vai precisar conhecer um pouquinho de tudo, certo? Aí você diz, professor, então quer dizer que eu estou estudando a psicanálise com base freudiana, mas eu acho que não preciso ficar preso só em Freud. Exatamente. Você pode estudar Freud porque Freud ele foi o pai da psicanálise, mas os senhores poderão fazer como é que a ama. Nós temos aceitação de todos os teóricos. A gente não trabalha somente com Freud, por ele ser pai da psicanálise, nós o respeitamos, nós o seguimos dentro de um padrão dos princípios e das primordialidades psicanalíticas. Mas a gente adere muitos tratamentos de Melanie Klein. Se você quer trabalhar com crianças, ela tem teorias fantásticas. Não que Freud não tenha, porque uma das teorias na área infantil fantástica de Freud foi a questão das 5 fases da psicossexualidade infantil. Aquilo ali foi fantástico. Os outros psiquiatras, psicanalistas, outros que estavam naquele momento ali com Freud, na contemporaneidade, naquela época, eles ridicularizaram a invenção, a implantação dessa teoria freudiana. Mas foi fantástico. Você pode também observar as teorias de Bion, de André Green, de Jacques Lacan. Você pode também estudar as teorias de Carl Gustav Jung. São vários teóricos que nós damos essa prioridade para que você também estude. Você que é um principiante da psicanálise, você vai amar essa área. Você vai enriquecer o seu conhecimento em relação às questões emocionais, o gerenciamento das mesmas. Você vai entender a parte interpretativa quando os senhores tiverem uma oportunidade de adquirir alguns livros de Freud, como Interpretação dos Sonhos 1, Interpretação dos Sonhos 2. Outro livro bom, fantástico, que é Além do Princípio de Prazer, onde você vai estar entendendo as questões do sonho reprimido, das questões do inconsciente, e você vai ficar fascinado, você vai dizer, nossa, que maravilha, professor, exatamente. Então, aqui, qual é a história da psiquiatria? Então, você sabe que ela teve seus fundamentos, mas eu estou correndo para me aplicar para vocês aqui, finalizando o objetivo dessa questão. Então, qual foi a primeira grande instituição psiquiátrica no Brasil? A primeira instituição psiquiátrica no Brasil foi, como nós falamos, Santa Casa de Misericórdia, 15 de julho de 1841. Beleza? Então, são informações que vocês têm. Vamos estar disponibilizando esse material. Mas vamos lá. Como era chamado o psiquiatra antigamente? Então, antigamente, você imagine, o psiquiatra e neuropsiquiatra, depois de muitos estudos e observações, baniu tratamentos que considerava agressivos. Então, antigamente, mergulhavam as pessoas consideradas problemáticas dentro de um tanque bem gelado, amarrado ali com suas mãos, seus pés em uma cadeira. Era uma tortura, era considerado um tipo de tratamento agressivo. Isso não pode acontecer. Então, baniu dentro de algumas análises e discordaram dessas teorias. Era comum submeter os doentes mentais a sessões de vômitos induzidos, sangrias,
purgações e até ventosas de uma maneira irregular. Porque hoje a ventosa, dentro da massagem, dentro da ventosa terapia, dentro da massoterapia, é utilizada para o tratamento, né? O processo de sucção, onde vai estar ajudando aquela pessoa a ter a circulação normal. E isso vai ajudar o sistema imunológico do corpo nos seus funcionamentos, né? Nas suas funcionalidades. Então, no lugar, Pinel aplica um tratamento que considerava mais amigável como atividades. Então, antigamente, era chamado de psiquiatra, neuropsiquiatra. Então, houve algumas mudanças, ele é chamado de psiquiatra médico, mas o neuropsiquiatra hoje ainda tem algumas áreas e era também chamado de um especialista que tratava os loucos, mas hoje houve uma base ética, padrão ético, e foi aplicável de uma forma positiva. E aqui nós vemos outras informações. O que influenciou a reforma psiquiátrica no Brasil? Então, importantes acontecimentos, como a intervenção e o fechamento da clínica Anchieta, em Santos, São Paulo, e a revisão legislativa proposta pelo o deputado Tal, né, projeto de lei número 3.657, ambos ocorridos em 1989, impulsionaram, né, que foi impulsionado a reforma psiquiátrica brasileira. Então, houve uma reforma, só para vocês entenderem, que passou por um processo de reforma. Certo, beleza, professor. Então, o movimento psiquiátrico teve um movimento da reforma, o movimento pela a reforma psiquiátrica brasileira, objetiva não somente a desinstitucionalização da loucura por meio da extinção dos manicômios, mas também defende os direitos dos sujeitos em sofrimento psíquico e orienta mudanças na assistência em saúde dessa população. Então, antigamente, parecia que as pessoas eram largadas lá. Hoje, não. Hoje tem assistencialismo, hoje tem programas que defendem essas pessoas portadoras, enfim, são pessoas que passam por um acompanhamento e têm todo o direito segundo a legislação. Então, isso é interessante, muito interessante. Agora, para a gente fechar aqui com a chave de ouro. Professor, essa matéria ela é muito teórica, exatamente. Vocês vão ter algumas matérias teóricas, mas a finalidade é vocês conhecerem também e vocês implantarem nos seus consultórios a objetividade. Aqui nós temos a importância da psiquiatria na psicanálise. É isso aqui que nós precisamos focar. Foi interessante passar a historicidade, a história da psiquiatria no Brasil, quando começou, tal, de onde ela veio, tal, etc, etc. Mas, dentro deste ponto de vista, a medicação psiquiátrica será um instrumento de colaboração ao atendimento psicanalítico, pois alivia o paciente do excesso de sofrimento e permite maior condição para o desenvolvimento da análise. Vamos lá, na prática. Então, professor, uma pessoa esquizofrênica, nós podemos intervir clinicamente no processo emocional, psicanalista, mas está autorizado ele trabalhar nessas intervenções emocionais no processo de gerenciamento, ajudar o portador dessa doença a aprender a gerenciar, porque ele tem vários tipos de reações colaterais. Por exemplo, ele tem alucinações, ele pensa
muita coisa que não há, ele coloca na cabeça, eu sou o centro de tudo, não, eu sou a verdade. Ele pode estar doente, mas ele acha que ele não está doente. Ele não acredita na doença que ele tem. E o foco do tratamento precisa, primeiro, lançar para o paciente o cognitivo, isto é, ele precisa pensar, ele precisa estar no processo ciente para que aconteça o tratamento do inconsciente pelo consciente. Então, aí, as pessoas que chegam em nossos consultórios com esse problema, a gente pode até intervir clinicamente no processo de gerenciamento emocional. Mas a gente percebe que, se ele está sempre alucinado, escuta vozes, né? Ele vê vultos, enxerga coisa que não há. Então, tem reações anormais. Se a gente vê que não há um processo de gerenciamento ou de controle da situação, a gente tem que indicar um psiquiatra. Falar, senhor, chama a família e passa todas as informações devidas e libera ele para fazer o tratamento lá com o psiquiatra. Por isso que é bom termos colegas psiquiátricos, porque nós já fazemos canais, fazemos pontes para isso, né? Geralmente, é, a, as ONGs, nos CAPs, em outras questões comunitárias, fornecem muito. Nas faculdades também estão fornecendo atendimento gratuito para ajudar a comunidade, enfim, outras instituições que promovem também. Até a gente aqui da AMA e do Instituto, quando nós queremos fazer um mutirão, nós disponibilizamos também esse atendimento gratuito. Então, é muito interessante nós valorizarmos isso. Essa valorização, ela enriquece a aceitação do tratamento para uma vida melhor, para uma saúde estável, mentalmente falando. Então, o psicanalista, ele vai estar analisando. Por isso que é interessante estudarmos essa matéria, porque o psicanalista, ele vai estar olhando para as pessoas. Professor, esse olhar é um olhar qualquer, não, é um olhar terapêutico. Isto é, quando nós falamos olhares terapêuticos, nós queremos informar o seguinte: envolve a questão da escuta, da entrevista clínica, a base analítica, analisar a comunicação verbal e não verbal das pessoas. Claro que, segundo as teorias, segundo a didática que nós estudamos, nós aprimoramos essa questão do conhecimento em relação aos neuróticos e aos psicóticos, é muito fácil, senhores, captarmos o problema em uma pessoa que é considerada psicótica, porque o psicótico, ele mostra estereticamente as reações. Por exemplo, uma pessoa que quer se matar, se jogar debaixo de um carro, ele pode estar sofrendo por questões de índice de doenças psiquiátricas, ou ele já é uma pessoa doente psiquiatricamente, certo? Então, é necessário você analisar o comportamento. Então, se ele chega no seu consultório, ele quer se matar, ele quer quebrar tudo, ele quer jogar tudo no chão, não é um comportamento ideal para uma mente em boa funcionalidade, certo? Já o neurótico é um pouco difícil para você descobrir, porque você tem que analisá-lo, você vai ter que tentar captar questões, porque o único meio da gente acessar a mente das pessoas é através da fala, isto é, ele vai estar falando e nós vamos captando, mas vão acontecer momentos em que eles não vão falar, eles vão comunicar de outra maneira, através de gestos, através de comportamentos, através de reações, e vocês têm que ficar ligados com isso. Então, por isso que é necessário estudar a importância da psiquiatria na psicanálise. Então, a psiquiatria, ela vai ajudar questões da psicanálise para o diagnóstico psicanalítico. Então, nós vamos entender que vai ser fundamental
E a diferença do diagnóstico em psicanálise é diferente de um diagnóstico médico. Por quê? O diagnóstico psicanalítico é necessário de investigação, ou seja, é necessário termos o processo investigativo. Então, a psiquiatria tem como herança a mensuração e a classificação para um diagnóstico baseado nos fenômenos observáveis. E a psicanálise é uma teoria que se sustenta a partir do conceito de inconsciente e que apresenta um diagnóstico que não poderá ser dado exclusivamente pelos sintomas, e sim em referência à estrutura, isto é, na psiquiatria vai estar descobrindo doenças. A descoberta das doenças, elas serão através do diagnóstico, será mantido através de uma maratona de medicamentos, de psicoterapias, etc, etc. Já na psicanálise, é a questão da investigação pela fala, pelo comportamento, as questões do inconsciente. Então, nós vamos mostrar para os senhores, depois em outras aulas, o que é uma pessoa inconsciente. Não é como as pessoas pensam por aí, eu estou lúcido, mas às vezes ela não está sabendo lidar com conflitos. Então, ela pode estar inconsciente emocionalmente. Então, para Freud, inconsciência não é como o mundo vê, não é como as pessoas enxergam, e sim de uma maneira mais profunda dentro das questões estruturais e da personalidade. Beleza, meus excelentes? Já estou aqui quase estourando, mas passei para vocês essas informações. Esse material vai estar aí, certo? Só fechando aqui, em 1926, Freud publica um artigo em que defende a prática da psicanálise por não médicos, distanciando ainda mais essa disciplina de uma prática médica. Então, por exemplo, a psicanálise, ela trata as emoções, ela ajuda aos senhores tratar pessoas inconscientes e ela contribui gradativamente para ótimos resultados, para que as pessoas possam aprender a gerenciar as suas emoções. Então, aqui nós já falamos sobre a importância de Freud para a psiquiatria, porque ele ajudou muito nas suas teorias. Quem estuda psiquiatria estuda psicanálise, tem que estudar. Quem estuda psicologia tem que estudar a psicanálise. Então, a psicanálise se tornou um campo fantástico para a utilização de diversas práticas profissionais dentro do tratamento, certo? Então, não existe loucura, como as pessoas falam, e sim problemas mentais, psiquiátricos, certo? E aqui deixo para vocês esse material. Eu vou estar abrindo uma sessão com vocês para discutirmos sobre esse tema. Se vocês quiserem, nós vamos abrir esse espaço, tipo um fórum, para a gente estar comentando, falando sobre a importância da psiquiatria na psicanálise, tá certo? Meus excelentes, olha, eu estou aqui já sendo chamado pelo setor aqui da faculdade para me dar aula. Foi muito bom estar com vocês. Eu vou deixar um dia para nós entrarmos em conversa, em bate-papo, tá certo? E a aula vai ficar gravada, mas nós vamos estar marcando a data para o nosso bate-papo, se vocês quiserem. Vocês poderão acionar. Então, um forte abraço para todos vocês. Foi muito bom estar aqui com todos, tá certo? Comentem se vocês acharam interessante essa, essa matéria. Comente lá no grupo, tá certo? Nós agradecemos. Boa noite, até mais. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.